Good day, mate. Hi again. Good day, mate. Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá. E agora que eu tô de volta ao Brasil, tenho feito aqui alguns vídeos para falar como as coisas acontecem lá, algumas peculiaridades, algumas coisas diferentes do que acontece aqui no Brasil, curiosidades, etc. E eu queria informar que eu estou dando aulas de inglês, pode ser pela plataforma, aulas online. É um material que fui eu sigo um livro, mas eu preparo os materiais, não é por exemplo, um lugar que eu tenha que seguir o método. Então, a pessoa que quiser ter aula comigo, nós vamos verificar o que essa pessoa quer e criar aí uma aula especial para ela. Por exemplo, se você estiver indo para a Austrália e quiser mais informações sobre as slangs, o que fala lá, o sotaque australiano, e aí a gente pode trabalhar um pouco o listening do sotaque australiano, algumas palavras específicas e o jeito que eles falam. Ou então, se for uma pessoa, por exemplo, uma criança que precise de aula de reforço, aí eu vou usar um material diferente, o material, por exemplo, que ela precisa do reforço da aula. E uma pessoa que esteja começando do zero, aí tem o material, o livro e tudo mais para a gente seguir. Então, entrando lá no meu Facebook, eu tenho... coloquei um cartãozinho lá com o meu contato. Aí, se alguém tiver interesse de ter aula comigo, é só entrar em contato, tá bom? Então, vamos começar logo, né? Para não ficar muito longo esse vídeo. Eu queria trazer hoje, falar a respeito dos cassinos na Austrália. Porque lá na Austrália, os cassinos são liberados. Tem vários cassinos em todas as cidades, tem pelo menos um cassino na maioria das cidades, aliás, todas as cidades grandes, né? Tem pelo menos um cassino ou mais. As cidades maiores podem ter até mais do que um cassino, mas o cassino normalmente é bem grande, né? Então, eu não fui ao cassino lá, porque como eu já falei em outros vídeos, eu sou a pessoa mais chata do mundo, que eu não bebo, não fumo, não jogo. Não gosto de jogar conversa fora, gosto de falar sobre coisas, sobre assuntos assim, profundos, coisas que vão me acrescentar. Gosto de aprender muito, por exemplo, conversar com uma pessoa que sabe mais do que eu, para eu aprender coisas. É isso que eu gosto. Então, é meio chato. A convivência comigo é meio chata, mas tudo bem. Eu mesma me aguentando já tá bom, né? Não precisa ninguém me aguentar, não. Mas então, existem sim os cassinos, e eu vou dizer como é que eles funcionam, porque eles têm um funcionamento bem peculiar. Eu não sei como é que funcionam os cassinos em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, que são liberados. Também não sei se lá é liberado assim por estado ou se é liberado no país todo, mas tem cassinos, né, nos Estados Unidos. Então, lá na Austrália, existe as peculiaridades dos cassinos de lá, que é uma regulamentação, tá? Então, os cassinos na Austrália operam de forma legal, são regulamentados em nível estadual e em nível nacional. Então, existe a lei para cada estado e existe também uma regulamentação ali mais geral a nível nacional, né? Em Queensland, que é onde eu morei, então eu prefiro falar das coisas de Queensland, porque
onde eu tenho mais, não sei, mais, eu me sinto mais à vontade, porque eu vi muita coisa lá. E nos outros estados eu não sei bem se funcionam exatamente do mesmo jeito como funcionavam lá. Então eu prefiro falar das coisas de Queensland, né? Em Queensland, então, a regulamentação de cassinos é regida principalmente por uma lei que se chama Casino Control Act 1982, que é a lei que foi criada então em 1982, 1982, mas ela vem recebendo modificações, é claro, né, como toda lei, conforme as coisas vão se atualizando e a nossa vivência vai se modificando, coisas novas vão aparecendo, novidades como internet, como computadores e tal. Então, tudo isso tem que ser incorporado à lei, tem que existir uma regulamentação, né? Senão foge do controle, né? Então, a última modificação aconteceu em 2024. E ela trouxe umas regras assim bem interessantes para que os cassinos seguissem. Então, antes de começar com as regulamentações, eu queria contar que quando eu estava na Austrália, um dos agentes de intercâmbio que eu fui, eu fiquei sabendo depois que ele já tinha que ele já tinha aplicado o meu visto e tal, e eu já estava estudando, não precisava nem mais dele, mas eu fiquei sabendo depois que ele foi preso lá na Austrália. Não é nem motivo para rir, né? Não sei por que essa reação. Ele estava lavando dinheiro para o tráfico brasileiro nos cassinos, né? Então, por isso que me veio essa história, porque inclusive nessa regulamentação de 2024 existe uma mudança a respeito de jogar em dinheiro, em cash, porque exatamente para isso, para evitar que se lave dinheiro lá no cassino. Porque existiam alguns cartéis de drogas aí, grupos, né, criminosos que estavam fazendo esse tipo de coisa, lavando dinheiro ali nos cassinos. Na Austrália, não sei quanto tempo ele ficou. Eu fiquei sabendo que ele tinha sido preso e falei, nossa, mas eu conheço esse moço, ele foi meu agente de intercâmbio, aplicou meu visto e tudo mais, mas depois eu não sei se ele já saiu, quanto tempo ele pegou, também não tive nenhuma informação assim mais profunda. E aí então, falando sobre as regras que os cassinos têm que seguir a partir de 2024, algumas foram incorporadas, outras já tinham e tal, mas limitou-se o valor que pode ser jogado em dinheiro. Então, as apostas em dinheiro, em cash, são limitadas a $1.000 por dia, tá? Então, não pode se jogar mais do que $1.000 por dia em dinheiro, porque muito dinheiro provavelmente foi lavado aí nos cassinos durante algum tempo, e muito dinheiro, assim, um valor muito alto. Então, tudo bem que $1.000 parece alto pra gente, né? Eu, por exemplo, passo acho que um mês com $1.000 aqui no Brasil, mas é o limite que eles têm para jogar, porque provavelmente lá corre muito dinheiro ali, né? Então, se o limite é de $1.000 em dinheiro, como é que faz a pessoa que quer jogar mais do que isso? Então, foi criado um cartão. Dentro da legislação, esse jeito se chama carded play,
que significa pagar, jogar com cartão. Então, o carded play, ele seria como um cartão de débito. Você coloca o dinheiro no cartão e vai lá no cassino e usa esse cartão no cassino. Então, a própria marca do cassino, que lá em Brisbane tem ali o cassino The Star, e aí a própria marca tem o The Star Club, que vai fornecer esse cartão que você vai usar para jogar no cassino The Star. Então, mesmo que você esteja apostando em dinheiro, é necessário o uso do cartão para jogar, tá? Então, mesmo que você esteja jogando em dinheiro, você vai ter que se identificar. Não é mais possível você jogar, simplesmente chegar lá com o dinheiro e jogar, e sem identificação, porque nem vai ter como eles saberem quando chegou nesse limite dos $1.000, né? E eles vão saber que você está jogando só esse valor e quem é que está jogando, porque mesmo assim, se for, ainda é feito um controle para saber se você está dentro desse limite lavando dinheiro. Um exemplo de um cartão para essa finalidade é o The Star Club, que é aceito em todos os cassinos de Sydney. Tá chegando aqui aquela comunicação de tempestade em todos os celulares, porque mas já choveu forte aqui, com raios e tudo mais, aí o aviso chega um pouquinho atrasado, que agora até parou de chover. Esse cassino The Star, ele um dos mais famosos ali em Sydney, Brisbane e Gold Coast. Então, o cartão do mesmo grupo do cassino, né? E aí, então, na hora que você tira o cartão, você tem que se identificar. E aí, a identidade do jogador vai ficar vinculada ao cartão. Isso também garante que o jogador tenha mais de 18 anos. Por quê? Podia ser que antes alguém pudesse burlar aí essa idade mínima, mas agora você tem que provar que tem essa idade para conseguir o cartão, e aí você entra no clube somente com o cartão, tá? No cassino, aliás. Você entra no cassino somente com o cartão. Então, não precisa mais ficar ali na porta provando se você tem 18 anos ou não. E, então, a idade mínima para se frequentar cassinos na Austrália é a de 18 anos. Quando você vai registrar o seu cartão, você tem que informá-los de alguns limites que você está colocando para si mesmo, tá? Isso é uma coisa interessante, porque, por exemplo, você tem que informar o valor limite de perda. Então, você tem que colocar lá o valor máximo que você está disposto a perder em um período determinado, que pode ser diário, semanal ou mensal. Ou, provavelmente, você tem que colocar um valor para todos eles. Por exemplo, eu quero perder no máximo $100 por dia, 500 por semana, 1.000 por mês, e daí o cartão vai fazer esse controle para você. Quando chegar nesse valor, que você perdeu esse valor, o cartão vai parar de funcionar, ele bloqueia. Então, você tem que fixar isso antes, quando você está aplicando para o cartão. Por quê? Na hora que você está jogando, na hora que a pessoa está jogando, ela se empolga, ela fala, não, eu estou perdendo, mas eu preciso ganhar, eu tenho que continuar para ganhar.
E isso, normalmente, é o que faz a pessoa ficar viciada. Esse é o pensamento da pessoa que se vicia em jogo. Ela não quer parar de jogar porque ela acha que uma hora ela vai ganhar e acaba perdendo cada vez mais. Então, o cartão previne que isso aconteça porque você fixa um valor e a partir daquele valor o cartão bloqueia. Então, você queira ou não queira, o vício, se o vício estiver aflorando ou não, o cartão não vai funcionar e sem o cartão você não pode jogar, que só pode jogar com o cartão, mesmo que seja em dinheiro. Então, esse é um modo que eles têm para prevenir o vício. E também você tem que fixar um limite de tempo. Tá? Então, você também define o tempo que quer passar jogando. Atingido o tempo limite, a máquina ou a mesa que você estiver jogando, pode ser aquelas máquinas, né, que você abaixa lá um negócio ou aperta botão, alguma coisa assim, ou pode ser a mesa com jogo de cartas, ambos vão bloquear as suas apostas quando chegar esse tempo que você colocou. Porém, independentemente do tempo que você estabelecer nos cartões, no seu cartão, existem limites pré-fixados que foram definidos por lei e irão obrigá-lo a fazer certas pausas, tá? Então, pode ser que a pessoa coloque lá no cartão que ela quer passar 24 horas jogando. Ela pode colocar que ela quer passar 24 horas jogando, mas o cartão não vai respeitar esse limite de tempo. O cartão já é pré-programado para fazer essas pausas. Esses breaks são chamados de cooldowns, ou seja, que a pessoa está ali empolgada, né, empolgada no jogo e tal, então deu aquele certo horário, a pessoa empolgada, ela não vai nem perceber o tempo passar, e ela pode passar muito tempo ali jogando em sequência, deixa até as suas necessidades biológicas de lado, como comer, beber água, se hidratar e tudo mais, e chegar até um estado de exaustão, porque não percebe por causa dessa vontade de continuar jogando. Então, é por isso que esses breaks são chamados de cooldowns, porque você dá uma baixada no entusiasmo, né? E o australiano também pode chamar de smoke, porque esses intervalos que eles fazem no trabalho, pequenos intervalos, aí normalmente se chama de smoke. Eu vou fazer um vídeo sobre o smoke ainda hoje. Então, esses intervalos, eles são prefixados da seguinte maneira. A cada 3 horas de jogo contínuo em máquinas, aquelas máquinas, né, que chama POCs, o sistema vai travar por 15 minutos. Então, você jogou 3 horas, o sistema trava 15 minutos, aí depois de 15 minutos, você pode voltar a jogar e jogar mais 3 horas. E aí, nesses 15 minutos, então, é o tempo da pessoa beber alguma coisa, se hidratar, ir ao banheiro, comer alguma coisa e tudo mais, né? Coisa que, se o cartão não parasse de funcionar, provavelmente a pessoa falava, não, mais uma, eu vou aguentar, vou segurar aqui, vou segurar minha sede, vou segurar minha vontade de ir no banheiro, porque eu tenho que jogar mais uma, até ganhar, principalmente se você estiver perdendo, porque o jogo tem isso, ele tem esse problema, se você tá perdendo, você quer jogar mais para ganhar, e se você tá ganhando, você não quer parar, porque você quer ganhar cada vez mais, né? Então, por isso que é importante esse controle aí, né, que o governo faz. Para os jogos de blackjack ou roleta, que são os jogos ali na mesa com baralho ou com fichas,
a cada 6 horas de jogo, o sistema trava por 30 minutos. Então, podem ser jogos que levem um pouco mais de tempo, né? E aí, você, então, tem que fazer um intervalo de 30 minutos depois de jogar 6 horas. O cartão não vai funcionar. Outros limites fixados também é um limite diário de 12 horas. Então, se você acumular 12 horas de jogo em um período de 24 horas, o sistema impõe uma pausa obrigatória de 24 horas, durante a qual você deve permanecer fora da área de jogo. Então, se você ficar 12 horas ali dentro do cassino e jogando, mesmo fazendo essas pausas aí, jogou na roleta por 6 horas, fez uma pausa de 30 minutos. Aí joga a roleta por mais 6 horas, deu 12 horas. O cartão vai ser bloqueado e só vai ser liberado depois de 24 horas, para que a pessoa não fique ali, né, exigindo demais de si mesmo, né, por causa do vício. Então, o ideal seria que a pessoa tivesse um autocontrole. Mas aí esse cartão ajuda a pessoa a ter autocontrole, porque ele impõe esse controle, não ajuda a pessoa a ter autocontrole, ele impõe um controle, né, para a pessoa que não consegue ter esse autocontrole. Também tem o limite semanal de 28 horas. Então, se em 7 dias, né, você jogar 28 horas, somar 28 horas, que seria uma média de 4 horas por dia. Então, se você for todos os dias no cassino e jogar 4 horas por dia, quando somar quando passar ali de 28 horas, o cartão vai travar e vai ficar travado por 7 dias. Porque o ideal é que você não vá todos os dias fazer isso. O jogo, ele tem que ser uma diversão para você fazer de vez em quando. A pessoa que tá lá 4 horas por dia no cassino, todos os dias da semana, ela tem um probleminha que provavelmente está perdendo muito dinheiro ali, né? Então, o cartão vai travar por 7 dias. Isso impõe à pessoa um controle grande, né? E evita aí que a pessoa se vicie e que acabe perdendo muito dinheiro, às vezes estragando a sua própria vida, a vida de familiares, por causa do cassino. Então, o cassino é liberado, mas de uma maneira que não vá prejudicar a população. Eu acho isso legal. Assim, pessoalmente, eu acho isso legal. O cartão, como outros cartões, ele também acumula pontos a cada vez que é usado, como os cartões de crédito que a gente tem aqui e tal. E aí esses pontos podem ser usados ali mesmo dentro do cassino. Você pode trocar os pontos por lanches ou pode trocar os pontos por drinks. Então, além de você ter que fazer um intervalo, daí você vai e usa os pontos que você acumulou, tomando alguma coisa e comendo alguma coisa, né? No intervalo que você tem que fazer para começar uma nova rodada de jogo. Os dados coletados sobre perdas e tempo de jogo, porque esses cartões são identificados, né? Você tem que apresentar uma identificação, todo mundo sabe que você está jogando ali, o governo sabe que você está jogando ali no cassino naquele momento. E esses dados sobre o tempo que você passa no cassino, os jogos que você tem preferência, ou que todas as pessoas que estão frequentando lá têm preferência, esses dados são coletados, tá? E eles são usados para fins de pesquisa e supervisão regulatória. Quem faz essa supervisão e essa pesquisa
é o Office of Liquor and Gaming Regulation, que é um órgão, né, que se chama OLGR. Esse órgão, a tradução dele é Escritório de Regulamentação de Bebidas Alcoólicas e Jogos. Ele é um departamento do governo de Queensland que regula e fiscaliza a venda de álcool e os jogos, incluindo os jogos de loteria, tá? Incluindo os de loteria, que seria tipo Mega Sena, que tal, tem lá também, não me lembro o nome agora. Porém, esses dados, eles não são enviados para esse órgão identificando a pessoa. Eles são dados que eles são coletados como, por exemplo, num dia, tantas pessoas passaram pelo cassino, jogaram um certo tempo, tal. A identificação é escondida do órgão regulador. Somente os dados são usados para saber quantas pessoas estão jogando, como eles estão jogando, que tipo de jogo, se estão ganhando, se estão perdendo, para fins mesmo de mudar a legislação caso seja necessário, né? Como eles mudaram aí para evitar o vício em jogo, e implementando esse cartão. Então, caso haja necessidade de mudar a legislação no futuro, eles têm esses dados do que eles têm que fazer, o que é preciso mudar. Mas os usuários dos cartões não são identificados nesses dados, tá bom? Então, existe uma grande preocupação lá na Austrália com a confidencialidade dos dados de cada cidadão. E, assim, eu tive em todo lugar que eu trabalhei, a gente tinha muito isso, muito definido, que a confidencialidade de dados pessoais é muito importante. Então, por exemplo, na escolinha, se a gente tinha que falar com um dos pais sobre alguma particularidade da criança, alguma coisa que a criança tinha feito, e até mesmo falado, e mesmo que fosse assim uma coisa, não falar um palavrão, por exemplo, mas uma gracinha que a criança fez, a gente não podia falar na frente de outro pai. A gente tinha sempre que comentar qualquer particularidade daquela criança, sozinho com o pai, em particular, nunca deixar uma outra pessoa ouvir, porque mesmo que fosse, ele comeu bem, ou hoje ele não quis comer arroz, ele separou, sei lá, o pedacinho de frango do prato, tinha que falar somente para a pessoa responsável que foi buscar a criança na escola, e não deixar nenhuma outra pessoa ouvir, porque isso é um dado pessoal. Isso é muito importante, lá na Austrália eles tomam muito cuidado com isso. Uma curiosidade é que parte do imposto que o cassino paga fica em um fundo, ele é colocado em um fundo que é destinado a financiar o tratamento de pessoas viciadas em jogo. Então, quando existe a necessidade de fazer esses tratamentos para a pessoa que realmente está viciada, que provavelmente essas pessoas, a quantidade de pessoas viciadas em jogo vai diminuir bastante depois desse cartão, desse controle aí, mas as pessoas que já estão fazendo tratamento, não usam o dinheiro do contribuinte nesse tratamento. O dinheiro para fazer esse tratamento é retirado de um fundo que é feito exatamente para isso e é parte do dinheiro que o cassino pagou de imposto. Então, é usado ali dentro daquele mesmo fim. É provavelmente alguma legislação que foi feita no passado para que não fechassem os cassinos, mas que pudesse se dar um atendimento à pessoa que tem, a pessoa que está com o vício, né? Então, inclusive, o próprio cassino se preocupa com a saúde mental dos clientes. E eles mesmos
utilizam tecnologias como reconhecimento facial para garantir que os jogadores em períodos de pausa obrigatória não voltem a jogar. No período que, por exemplo, que o cartão deles estiver bloqueado. Então, por exemplo, se tem aí uma pessoa que tá louco para jogar e o cartão dele tá bloqueado por uma semana, aí ele pega o cartão de uma outra pessoa e vai lá jogar e tal. Então, existe também métodos que o cassino tem para identificar se é você o dono daquele cartão e para garantir que a pessoa realmente faça esse período de intervalo que é necessário para que ela não fique viciada, ou até se cure se ela já está viciada, né? E aí, se eles pegarem um jogador que tentar bular o sistema por 3 vezes em um período de 6 meses, essa pessoa vai sofrer uma exclusão mínima de 1 ano. Então, se a pessoa tentar jogar, mesmo estando nesse período que o cartão está bloqueado, e o cassino pegar 3 vezes, ele fica 1 ano sem poder entrar no cassino. E aí, para a pessoa que realmente gosta e que realmente tem essa necessidade, é um castigo muito grande, né? Então, tudo isso é para incentivar o autocontrole, né? Que a pessoa não deixe aí passar tanto, né? De ficar tanto tempo jogando e não perceber o tempo passar. Uma coisa também interessante é que existe um dress code para entrar no cassino. É óbvio, né? O dress code indicado é o smart casual. Quer dizer, existe as roupas que você tem que usar, porque é lógico que se você deixar as pessoas entrarem com a roupa que eles querem, né? Cada um vai com o que acha, eu não sei, talvez nem ache adequado aquilo que ele tá vestindo e não tá nem aí. Mas então existe algumas coisas que são proibidas, como por exemplo, para entrar no cassino, você não pode entrar. E isso está lá no código do cassino, tá? Por isso que eu achei interessante de trazer. É proibido entrar no cassino usando chinelos, pantufas ou botas de trabalho. Eu já coloquei aqui em outro vídeo aquelas botas, né? Tipo um coturno que o pessoal costuma usar aqui, principalmente quando está trabalhando em locais abertos, porque tem muita cobra, pode ter uma picada de cobra e tal, então usam aquelas botas não são aceitas no cassino. Pantufas, eu não faço ideia de quem iria de pantufa, mas eu cheguei a ver um casal de pijama e pantufas, um casal de chineses de pijama e pantufas no McDonald's comprando lanche. Então pode ser que tenha alguém que vá de pantufa no cassino. A Austrália, como eu já falei também em outro vídeo, é uma ilha, né? E a maioria das cidades tem praia. Se não tem praia, está perto da costa, porque os habitantes ficam ao redor da costa, ficam mais perto do mar. As grandes cidades e tal, então são as cidades que têm cassino. E normalmente cidades litorâneas as pessoas usam muito chinelo, e lá na Austrália usa muito se andar descalço. Tem muita gente que anda descalço. E então, descalço nem pensar, né? Entrar no cassino. Pode ter alguém que talvez tentasse, mas não pode entrar nem descalço e nem de chinelos. Que, como eu já falei também em outro vídeo, lá eles chamam de tongs, porque eles identificam que é como se o pé estivesse usando
uma tanga, um fio dental, né? Também não pode, por exemplo, você entrar, aí já falando de roupas, não pode você entrar com roupa de banho, porque pode ter alguém que venha da praia e queira ir pro cassino, então roupa de banho não pode entrar. Também não pode roupa de academia, não pode regatas masculinas. Se um homem vai, então, ele não pode estar vestindo uma regata, ele tem que estar vestindo uma camiseta polo, uma camiseta de manga, né, ou uma camisa. E também roupas de camuflagem, e eu não faço ideia por que não pode roupas de camuflagem, mas eu achei interessante. Roupas de alguém que esteja saindo das Forças Armadas, por exemplo, veio da guerra e quer ir direto pro cassino, não pode, tá? As roupas não podem estar sujas e nem rasgadas, e também não pode conter imagens ofensivas, porque provavelmente é um local que pode incitar algumas brigas, algumas discussões, alguma alteração de ânimos, e aí uma pessoa aí com uma camiseta, por exemplo, com uma imagem ofensiva, pode levar o outro a reagir, uma pessoa mais alterada, que aí já tenha bebido um pouco, reagir de um modo que eles não querem, né? Que não vai ser legal ali dentro do cassino, eles não querem essa preocupação para eles. E também chapéus ou bonés não podem, porque pode ocultar o rosto da pessoa. Como existem as câmeras lá que fazem o reconhecimento facial, não pode usar chapéu e boné dentro do cassino. Mochilas e malas grandes também não pode, porque inclusive não há necessidade nenhuma, né? Se você está chegando de viagem, você vai para o seu hotel antes, deixa a sua mala e depois vai para o cassino. Não tem necessidade de levar mala no cassino, e também não pode entrar de mochila. E tudo isso deve estar lá porque alguém deve ter tentado no passado, né? Senão não estaria ali nas regras. Então é assim que funciona os cassinos na Austrália. Espero que essa informação tenha sido útil. Se você sabe de alguém que está indo para a Austrália e que tenha vontade de frequentar o cassino, manda esse vídeo para ela, porque daí ela já vai preparada e não vai passar nenhuma vergonha lá, já vai comprar o cartãozinho, já vai sabendo como tudo funciona, né? E é isso. Dá um like para mim, se você puder, se inscreve no canal e muito obrigada por ter assistido. Bye, bye.